Olá, boa tarde, meninas, boa tarde. Vamos bater mais um papo aqui na cicloterapia, né? Que foi um experimento que eu fiz aí no ciclo passado e foi muito legal compartilhar com vocês aí um pouco mais sobre a minha avaliação mesmo do ciclo anterior, enquanto eu fico aqui lavando a minha louça. E a gente vai compartilhando a ideia. Bem-vinda, bem-vinda, Joana. E aí a ideia hoje é falar um pouco sobre planejar, né? Que é algo que algumas pessoas ainda têm bastante resistência com realizar um planejamento, né? Porque muitas vezes não conseguem enxergar o benefício do planejamento. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje. E aí, enquanto eu vou aqui lavando, a gente vai trocando ideia, né? Acho que foi legal a experiência, eu gostei de fazer. E aí decidi repetir ela enquanto for divertido pra gente, né? Enquanto a gente puder compartilhar aí, tá bom? Então vamos lá, eu quero que vocês interajam comigo pra gente ir trocando ideia, a ideia é essa, tá? Eu vou começar aqui. Acho que da última vez o barulho da água não atrapalhou muito não, espero que não atrapalhe. Vamos experimentando aí o melhor formato pra gente trocar ideia, tá, meninas? Então é isso, né? Eu pensei em falar sobre o que é o planejar. Na verdade, eu tive essa ideia que eu estava escrevendo o roteiro do vídeo que eu vou gravar, o próximo vídeo que eu vou gravar. E estava relendo, né, na verdade, o livro Vida Organizada, da Thaís Goldin. E relembrando, né, ali como foi importante para mim o momento em que eu entendi o poder do planejamento, né, os benefícios de se planejar, de se organizar, de buscar ter uma rotina organizada, não só das nossas coisas físicas, né? Mas especialmente dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, né? A importância de fazer isso. E aí, ela falava isso, né? Na verdade, ela falava que organizar é sobre facilitar o dia a dia. Então, quando a gente tem essa consciência, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais prazeroso de realizar o planejamento. Eu, enfim, nos meus atendimentos ou nas mulheres que chegam para compartilhar comigo, eu já ouvi muito elas dizendo o seguinte, que eu não fiz porque, tipo assim, era mais uma tarefa, né, pra eu fazer, era mais uma coisa no meu dia atribulado pra eu parar e fazer, né. Então a gente tem muito às vezes, né, a gente tem essa visão de que planejamento é perda de tempo, de que a gente poderia estar usando aquele tempo pra fazer uma outra atividade, né, supostamente mais importante, mais relevante, mas isso acontece quando a gente não tem essa visão maior do todo, né? Essa visão do que o planejamento vai fazer pela gente no longo prazo, que é justamente facilitar o nosso dia a dia. Então a Thaís, ela dá até um exemplo assim no nosso ambiente físico, né? Então, por exemplo, ela enfatiza muito a coisa do
se observar, né? Que é o que eu enfatizo muito por aqui também, em se tratando das fases do ciclo, e de ir percebendo como você pode ir facilitando o seu dia a dia. Então, por exemplo, você começa a perceber que você sempre... Esse é o exemplo que ela usa, né? Que você sempre chega em casa e coloca a chave em cima de uma mesinha ali que tem na entrada da sua casa. Então você até tem o lugar das chaves, mas você sempre chega em casa e coloca a chave nessa mesinha. Então, ao invés de ficar se cobrando que, nossa, eu tenho que colocar a chave no chaveiro, você criar uma solução que funcione para você, entendeu? Então, por que não colocar sei lá, uma caixinha arrumadinha para você deixar a chave ali naquela mesinha, sabe? Então, a organização e o planejamento serve para isso, né? Pra gente ir facilitando o nosso dia a dia. Então, a gente perceber o que funciona pra gente e facilitando, né, no dia a dia. E buscando, na verdade, alternativas que facilitem esse nosso dia a dia. E dentro do método de produtividade cíclica, é isso que eu prezo muito, né? Embora, claro, eu compartilho ferramentas que funcionam para mim e que podem funcionar para muitas de vocês, mas com essa consciência de que vocês mesmas vão descobrir o próprio caminho de vocês, sabe? Vocês vão entender qual a melhor forma de fazer. Por isso que eu insisto tanto aqui na autoobservação, no processo de autoobservação, de vocês perceberem as energias de vocês entenderem, né? Vocês mesmos, assim, entenderem como adequar essas variações no dia a dia de vocês, né? Porque cada pessoa, além das próprias energias, né, variarem de uma forma diferente para cada mulher tem uma rotina única, né? Então, uma pessoa que, por exemplo, como eu, né, por exemplo, não tenho filho e trabalho em casa, enfim, posso fazer meus horários, posso definir as minhas... eu posso definir mesmo meus horários, é diferente de uma pessoa que trabalha fora, né, que tem um emprego com horário e tem filhos e tal. Então é algo que é muito particular, né? Não existe uma resposta pronta. Eu sei que a gente quer, né? A gente quer respostas prontas para o nosso dia a dia, mas elas não existem, né? Não adianta. Eu posso te dar aqui posso te dar aqui dicas, né? Um roteiro que funcionou para mim, mas quem vai descobrir mesmo o que funciona é você, sabe? É você na sua autoobservação, é você no experimento. Então, a importância de experimentar as ferramentas que são compartilhadas, de realmente colocar em prática, sabe? É que vai fazer a diferença de você fazer um planejamento eficaz. E o que eu chamo de planejamento eficaz? Um planejamento que funciona, né? De nada adianta você planejar e não realizar. Então, um planejamento que você vai conseguir cumprir. E aí eu já vou entrar até em outra questão que já apareceu, né, nos meus atendimentos, que são mulheres que não planejam por medo de não conseguir cumprir. E aí é aquela coisa da autocobrança mesmo, né? De você achar que tem que fazer aquilo à risca, né? E aí é uma coisa que eu defendo muito por aqui, defendo muito
no projeto, defendo muito na minha vida, né, na minha experiência, estou sempre me relembrando disso, de que o planejamento ele não é para engessar, não é para dificultar, ele é para facilitar a nossa vida. Então planejar serve para isso, para a gente facilitar o nosso dia a dia, ao invés de a gente ter um direcionamento, né? Então ao invés de começar o dia completamente perdida, sem saber o que fazer, a gente pelo menos tem um direcionamento. Mas a importância de você ter em mente a flexibilidade. Então, por exemplo, eu estava pretendendo fazer essa live ontem. E aí, até porque assim, né, eu não sei se você tem me acompanhado por aqui, mas eu tenho me dedicado assim à minha casa. Eu escolhi, né, me dedicar à minha casa 2 dias por semana nesse ciclo. No anterior e nesse, enfim, quantos ciclos forem necessários, eu achar que for interessante para colocar a casa em ordem. E aí, como ontem era, né, eu tenho separado a quarta-feira e algum dia no final de semana. Pode ser sábado ou domingo, vai depender enfim, da minha programação, do meu ânimo. E aí eu pretendia fazer essa live ontem, né, porque encaixaria aí no dia que eu tô focada na casa, já aproveitaria para criar conteúdo, né, enquanto eu tô fazendo isso. Só que ontem eu acordei assim, sem vontade nenhuma de aparecer aqui ao vivo, muito por e aí é algo importante de se falar, né, muito por estar num momento ali de transição, né, então tá saindo da fase menstrual, entrando na pré-ovulatória, então essa energia de transição rola bastante, né, a gente ficar atenta para isso. Então, quando a gente passa de uma fase para outra, não acontece um corte, né? Tipo, ontem estava na fase menstrual e amanhã eu estou na pré-ovulatória e as minhas energias mudam completamente. Não é assim, né? A coisa vai oscilando ali e você vai percebendo essa transformação, né? Percebendo que você está entrando numa outra fase. Inclusive, elas se misturam as energias das fases também, né? Hoje eu tive uma experiência bem interessante, que eu acordei com dor nas costas e aí eu fui fazer uma meditação de escaneamento do corpo, sabe? E no final dela eu senti meus ovários pulsando assim bem forte, né? Então você vê que é já uma preparação para a ovulação, enfim. Mas eu saí um pouco do foco, na verdade, da linha de raciocínio que eu estava seguindo, e tá tudo bem, porque a ideia desse bate-papo aqui é ser livre mesmo. Inclusive, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa, alguma experiência de vocês, compartilhem comigo pra gente conversar e trocar ideia. Então é isso. Aí ontem eu não estava com a menor vontade de aparecer aqui e também não estava com a menor vontade de lavar a louça. Né? E aí eu falei, não vou fazer. Né? Outro dia eu faço, eu vou, né, acordar e outro dia com vontade e vai acontecer. Então a importância disso, né? Então, embora eu tenha me planejado para fazer essa live ontem, não foi um dia mais propício para ela e tá tudo bem, sabe? Nem por isso não é razão para eu deixar de me planejar. Entende? Essa é a ideia que eu quero passar por aqui. Não é motivo para eu deixar de me planejar, pelo contrário, essa é a minha direção. Então o planejamento é um direcionamento flexível. Então a importância de você trabalhar dentro de você essa flexibilidade, principalmente o planejamento cíclico, né? Que é algo que está levando em consideração as fases do ciclo e que é algo que está mudando o tempo inteiro, né? Inclusive, a quantidade de dias de um ciclo para outro pode variar, e isso é considerado normal, né? Se, por exemplo, você tem um ciclo de 28 dias, mas às vezes você tem 24, às vezes você tem 30, isso é normal,
é comum, né? O ciclo não é algo exato, ele vai acontecendo. Então, às vezes, você precisa, enfim, ou replanejar, né? Tipo, você planejou uma coisa e aí não era o momento mais propício, você replaneja se for possível. Se não for possível, né? Se for de repente uma demanda externa, sei lá, você trabalha numa empresa e é um prazo que o seu chefe pediu, você ter essa clareza, você ter essa consciência de tudo bem, eu mudei de fase, eu tô num dia que não é muito propício e tá tudo bem. E eu vou fazer o melhor que eu posso dentro dessa minha realidade desse momento, né? O planejamento cíclico é muito sobre isso, sobre a gente sim ter um método e uma ferramenta para o alcance dos nossos sonhos, que vão ajudar a gente a se conectar com esses sonhos, a se alinhar com esses sonhos, a descobrir formas de chegar até ele, né? A identificar, na verdade, eu diria mais do que identificar, a receber as ações inspiradas para a gente chegar até os nossos objetivos, mas com essa clareza de se acolher, de se amar, de se entender, de flexibilizar as coisas, sabe? Para mim esse movimento foi extremamente importante, porque eu sempre fui muito perfeccionista e um pouco, eu diria, controladora, né? De querer controlar tudo que estava ao redor. Eu lembro que quando eu trabalhava no banco, eu vivia com muita raiva de tudo, sabe? Porque eu ficava muito indignada. Assim, eu sempre prezei por um trabalho bem feito, né? Por cumprir ali da melhor forma o meu trabalho. E aí eu via diversas situações, né? Ou de pessoas que não estavam nem aí, ou, né? Ou que não cumpriam o trabalho, que não cumpriam o horário, que não... Enfim. E aquilo me incomodava muito, né? Eu queria muito controlar o que estava externo a mim. Inclusive entrei em conflito com os chefes meus, porque eu queria que eles fizessem alguma coisa, né, que eles tomassem alguma atitude em relação àquilo. E eram raros os que tomavam atitude. E eu, enfim, né, criava um inferno próprio para mim mesma. Até que eu fui entendendo, né, que não era fora que eu tinha que controlar. Era dentro. Era o que eu sentia dentro. Que eu tinha a escolha de me sentir bem, independente do que estava acontecendo fora. E isso foi muito transformador, foi muito... foi um divisor de águas mesmo na minha vida, né? E eu tenho buscado isso cada vez mais, em todas as áreas da minha vida, é isso que eu tenho buscado, e perceber que o único controle que eu tenho é de dentro, né? É do que acontece dentro de mim. E recentemente, né, eu fui descobrindo que é exatamente isso que me faz ir alcançando os meus sonhos, né? Ir manifestando os meus sonhos, porque aí eu consigo me manter numa vibração de alinhamento e numa vibração de permitir que o universo faça parte dele, né? Que o universo orquestre para as coisas irem acontecendo. Inclusive, eu não sei se você me acompanha na lista VIP. Se você não está ainda na lista VIP, vai aqui tem um link aqui no perfil, né, que é para baixar o guia de atividades de produtividade cíclica, que é um guia onde eu dou sugestões assim, de atividades para cada fase do ciclo. E aí quando você baixa esse guia, você entra na minha lista de e-mails. E aí lá eu sempre compartilho, né, experiências, enfim, que eu tô passando, às vezes algumas ferramentas. Também vou avisando, né, quando tem
sei lá, alguma aula ao vivo, né? Ou algum lançamento de algum produto, né? Faço as minhas vendas ali também do meu trabalho. E eu compartilhei ontem lá que você não precisa planejar, você não precisa colocar seus sonhos no papel para que eles aconteçam. E aí eu vou explicar aqui para você, se você não estava lá, qual o significado disso. O que acontece na verdade? Sempre que a gente passa por alguma experiência nova, enfim, que não faz a gente se sentir muito bem, a gente cria um novo desejo dentro da gente, né? Então, sei lá, se você brigou com o seu companheiro, companheira, você se sente mal, né, com aquela situação, com aquele momento, e você cria imediatamente, né, ali o desejo de uma relação mais harmoniosa, né, de uma coisa mais que tenha mais diálogo, enfim. E naquele exato momento, essa realidade já é real, né? Isso já é real na nossa realidade vibracional. Isso tem feito muito sentido para mim. E qual é o nosso papel? É a gente se alinhar na vibração dessa nova realidade que a gente criou. Então, ao invés de ficar ali, né, reclamando com o outro, né? Ah, que você não devia agir assim, agir assado, e se conectar com a realidade anterior, que naquele momento já é passado, você se conectar com essa nova realidade que você criou. E aí no momento que a gente faz isso, que a gente permanece, né, nesse estado de conexão, a gente permite que essa coisa se manifeste, que essa realidade vire realidade física, né? Que essa realidade vibracional vire realidade física. E aí o que isso tem a ver com o planejamento? É a mesma coisa, assim, né? Então você tem um sonho e você, naquele momento que você desejou, você já criou isso. Então você não precisaria, né? Não precisa colocar no papel para que esse sonho se realize, ele já é real. Mas o fato de colocar no papel te ajuda a entrar em alinhamento. Então te ajuda a entrar nesse estado vibracional de receber. De receber o passo a passo, de receber as informações necessárias, né, as ações necessárias para você alcançar os seus sonhos. E aí é o que eu sempre digo por aqui: uma ação inspirada vale mais do que 1000 ações com base em motivações externas. Então, quando a gente vive nesse estado de se abrir para o receber, né? Se abrir para o receber, a coisa flui de uma forma muito mais fácil. Quando a gente não está alinhada, é preciso muito esforço para alcançar os nossos sonhos. Um esforço que seria desnecessário, sabe? É algo que tem feito assim muito sentido para mim, muito mesmo. Eu sempre fui uma pessoa, enfim, fui criada, né, num ambiente que eu achava que eu tinha que realmente trabalhar duro e, né, que eu precisava mostrar o meu valor através do trabalho duro, do esforço. E eu fui entendendo que esse caminho, na verdade, só me trazia cansaço, sabe? Porque era muito esforço para pouco resultado. Era muito esforço para pouco resultado. E aí, eu, questionadora que sou, sempre internamente questionava isso, né? Que isso não estava fazendo sentido. E aí, quando a gente também questiona, imediatamente a gente cria a solução, né? A resposta chega ali e a gente precisa se abrir para ouvir essa resposta. Então, ao longo do caminho, as respostas foram chegando, né? As respostas foram chegando, as informações foram chegando e eu fui entendendo melhor esse processo de criação, né? Como que a gente cria, como que a nossa consciência cria nesse universo, né? Nesse lugar aqui que a gente vive, nesse como os
cientistas costumam dizer, né? Nesse ambiente de tempo e espaço ali, né? E tem sido muito interessante, assim, viver dessa maneira. Para mim, as coisas fluem muito mais fáceis, né? As informações chegam de uma forma muito mais simples. E eu, né, a minha relação comigo mesma mudou completamente, né? Hoje eu me amo muito mais, eu me aceito muito mais, eu percebo a importância de cada passo que eu dou, por menor que ele pareça aos olhos das outras pessoas, mas eu consigo perceber a importância de cada um deles, e eu vejo, assim, eu às vezes ainda fico impressionada, assim, porque às vezes eu crio coisas na minha realidade com uma velocidade tão rápida, porque, né, geralmente isso acontece quando a gente não tem nenhuma resistência, né, algum sonho que a gente não tem muita resistência, que eu fico impressionada mesmo, assim. Depois eu vou compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu essa semana, mas aí eu vou deixar para outro dia falar sobre isso. Mas aí é isso. Quem tiver aqui presente aí, compartilhando comigo, fala pra mim como é que é a experiência de planejar pra vocês, se vocês se planejam, se vocês gostam dessa ideia de fazer um planejamento para os seus sonhos. Como é que é essa experiência para vocês? Compartilhem aí comigo pra gente ir trocando ideia. Hoje a minha ideia, na verdade, com esse quadro, vamos falar assim, é essa, né? É fazer uma coisa bem descontraída mesmo, né? Uma avaliação do meu ciclo, compartilhar com vocês algum aprendizado que eu tive ao longo do ciclo. E esse foi um aprendizado muito importante pra mim, sabe? Esse de entender que, na verdade, assim, de perceber como passar para as mulheres essa ideia de que o planejamento não é perda de tempo. Pelo contrário, de que o planejar é facilitar o seu dia a dia, de que o planejar é trazer soluções que funcionem para você. Então compartilha aí comigo se você gosta de se planejar, como é que é o planejamento para você. Se você já tem pelo menos tentado, né, fazer um planejamento de acordo com as fases do ciclo, ou se não, se você ainda se você não consegue, sei lá, entender, né, como usar isso dentro do seu planejamento, não consegue adequar, vai compartilhando comigo como é que é a sua experiência com o planejamento, e especificamente com o planejamento cíclico, né? Com usar as energias do ciclo para planejar o seu dia a dia. Vamos trocando ideia aí, enquanto eu tô aqui dando um jeito nessa pia, que, como eu falei, tava assim desde ontem. Ontem eu não tive vontade de chegar aqui. Ontem, na verdade, eu tive vontade eu tô finalizando um curso de finanças que eu comecei, sei lá, há 1 ano e meio, mais ou menos. Eu comecei esse curso. Aí, é bom que eu vou falar sobre isso, já vou encaixar aqui no tema que a gente está conversando, né? Que foi uma coisa também que, nossa, mudou muito pra mim. Eu tinha muito essa autocobrança de começar algo e terminar, enfim, num tempo ali que eu me propus a terminar. E claro que é importante, né? Dentro do planejamento a gente precisa de prazos, sim, eu concordo que a gente precisa de prazos. Eu concordo que o prazo faz diferença pra gente entrar em ação, né? Pra gente correr atrás. Mas, mais uma vez, dentro da importância de flexibilizar, né? Da gente entender que a flexibilidade é importante, especialmente no planejamento cíclico.
Mas eu comecei um curso de finanças há 1 ano e meio, mais ou menos. E eu fiz 80% do curso ali, né, durante aqueles 2 meses em que tem um acompanhamento mais de perto. E a última parte do curso eu não tinha feito, que era a parte de investimentos. E eu não tinha feito por uma crença de que eu não podia começar a investir. Enfim, que não estava nem sobrando dinheiro, que dirá começar a investir, né? E aí, na verdade eu não estava nem com renda naquela época. Eu estava vivendo de reserva que eu tinha feito, né, quando eu saí do banco. E aí essa crença, enfim, me fez adiar. O curso iria vencer em maio, eu acho, mas aí ela prorrogou, como teve pandemia e tal, ela prorrogou por mais 6 meses. E aí eu já fiquei mais atenta a esse prazo, porque eu realmente queria entender melhor de investimento. Embora eu seja economista de formação, né, eu não tive, né, nenhum contato com isso na universidade, de aprender sobre investimentos, né, enfim, a linha de pensamento da universidade que eu fiz era voltada para tinha outro foco. E aí eu tinha vontade de fazer isso. E aí, agora eu recebi uma grana extra, né? E aí me deu essa motivação a mais para eu terminar o curso e para saber o que fazer com esse dinheiro, investir ele, né? E aí foi isso. Ontem eu acordei com muita vontade, assim, de adiantar o curso, sabe? E foi muito bom, porque quando a gente está motivado com aquela vontade mesmo, né, que não é algo imposto, que a gente realmente acordou com aquele desejo, a coisa flui muito mais fácil. Então, olha que diferença seria se eu tivesse me obrigado, tipo assim, não, eu agora toda quarta-feira vou focar na casa, e aí aquilo não pode mudar, tem que ser engessado. E aí, se eu tivesse me obrigado a ontem focar na casa, ao invés do curso, e fazer essa live ontem, ao invés de hoje, como a energia seria diferente, sabe? Imagina como essa energia seria diferente de eu estar fazendo uma coisa obrigada, né? Porque e pior, né? Obrigada por mim mesmo, porque ninguém estava me cobrando isso, seria uma autocobrança. E aí é isso, né? Então, assim, qual a ideia que eu quero passar aqui hoje? É que, primeiro, planejar é facilitar o dia a dia. Então, tirar um tempo para fazer um planejamento vai te dar muito mais tempo livre ao longo do teu ciclo, né? Porque você vai ter mais clareza do que fazer, ter clareza de quais são as suas prioridades, ter clareza das suas energias e das atividades que são mais fáceis de fazer em cada fase do ciclo. Isso ajuda muito, muito, assim, a nossa produtividade, aumenta muito por causa disso, né? Você está disposta a fazer aquela atividade e ela flui melhor, você não está brigando contra as suas energias. Então planejar é sobre isso, é sobre facilitar o seu dia a dia. E a outra coisa é que você não precisa ter medo de planejar. Na verdade, você não precisa ter medo de não cumprir o seu planejamento, porque tá tudo bem. Está tudo bem. Se hoje você não cumpriu o que você planejou para hoje, tá tudo bem. Eu quero muito reforçar isso aqui. Está tudo bem. Não se cobre, não traga mais resistência ainda, porque isso vai te fazer adiar mais ainda fazer aquela tarefa. Então, tá tudo bem. E foi isso que aconteceu comigo ontem, de ontem para hoje. Eu não cumpri o meu planejamento de ontem, que seria cuidar da casa e fazer essa live. E eu não me cobrei por isso. Eu simplesmente segui, né, o impulso daquele momento, que era adiantar o curso de finanças, e foi ótimo porque eu adiantei bastante. E aí também, né, claro, era uma prioridade do meu ciclo, então tá dentro ali das minhas prioridades. Eu adiantei muito,
aproveitei essa energia de fase pré-ovulatória, de aprender, né, de ter novos conhecimentos, né, a gente consegue realmente ter mais clareza mental para adquirir novos conhecimentos, né, para entender melhor. E tô aqui hoje, né, cumprindo e muito mais feliz, muito mais tranquila, aproveitando muito melhor esse momento para compartilhar com vocês. E é isso. Eu vou repetir de novo. Se você planejou algo e não cumpriu, tá tudo bem. Não crie mais resistência. Siga seu fluxo, continue fazendo o seu planejamento e com essa flexibilidade em mente, né? Especialmente para um planejamento cíclico. A flexibilidade é uma habilidade assim, essencial dentro do planejamento cíclico. E não fique achando que isso vai te impedir de alcançar os seus objetivos. Pelo contrário, isso vai te dar mais energia ainda e mais confiança no seu poder de alcançar os seus objetivos. Porque você sabe, você tem consciência. Consciência é algo também muito importante dentro do planejamento cíclico. Inclusive já estou pensando num post aí que eu vou fazer sobre as habilidades do planejamento cíclico. Então flexibilidade é uma e consciência é outra. Então você tem consciência de que você está sendo guiada sempre, o tempo inteiro, para o alcance dos seus objetivos, para o que é melhor para você, para o seu caminho de menor resistência, para aquilo que vai te levar a alcançar os seus sonhos de uma forma muito mais leve, muito mais suave, muito mais tranquila. Então essa mudança de visão é essencial e vai fazer toda a diferença na sua jornada. E eu sei que é um pouco, talvez, fora, né, do que o senso comum costuma dizer pra gente, do que, enfim, os métodos de planejamento costumam dizer pra gente, né, de que que isso é procrastinação e BBB, inclusive é algo que eu falei ontem aqui no Stories e vou reforçar, a importância da gente ressignificar o que é procrastinar. Inclusive, pra mim, eu já tô tirando mesmo do meu vocabulário essa palavra, porque ela carrega um peso tão forte, né? É algo tão impregnado ali de que, nossa, procrastinar que é algo ruim, que BBB e bababá. E a primeira vez que eu tive contato com uma visão diferente de procrastinação foi com os áudios da Esther Hicks, que era justamente, ela dizia assim, que procrastinar é você não fazer algo que você não está vibracionalmente preparado para fazer. Então, quando você está procrastinando, não adianta brigar contra isso fisicamente, né? Tipo assim, querer agir mais contra isso, porque você vai criar mais resistência ainda. Você tem que primeiro trabalhar a sua vibração. E uma forma maravilhosa de trabalhar a sua vibração é você se amar e se aceitar naquele momento. E aí, naturalmente, você vai chegar um outro momento que você vai ter vontade de realizar aquelas tarefas, desde que, né, você tenha consciência que aquilo é muito importante para você. Então é isso. Essa era a proposta da cicloterapia de hoje. Se você está aqui ainda comigo, compartilha aí como está sendo para você essa experiência de acompanhar aqui o Produtividade Cíclica, se você já está fazendo sua autoobservação, se você já está entendendo as suas energias, como é que está sendo isso para você? Compartilha aqui comigo. E se isso realmente, se tudo que eu falo aqui, né, faz sentido para você, compartilhe também com as suas amigas, né? Aquelas mulheres que você sabe que enfim, que ainda não tem tanta consciência da ciclicidade, ou tem consciência, mas não entende muito bem como usar isso na prática. A proposta aqui dentro do Produtividade Cíclica é ser uma coisa prática, é ser algo que a gente realmente implemente no nosso dia a dia de uma forma prática, né? É usar todo esse conhecimento, toda essa conexão
nesse ambiente físico, né? Nesse lugar que a gente vive. E aí é isso. A ideia hoje era essa. Não sei quanto tempo temos de live. Se alguém tiver aí ainda, quiser compartilhar alguma coisa, compartilha comigo. A princípio eu pretendo continuar com esse quadro, né? Com essa cicloterapia. Quero a ajuda de vocês para disseminar isso aí pelo mundo, compartilhar com as amigas de vocês, né? Para que cada vez mais mulheres estejam conscientes da sua ciclicidade e que esse conhecimento ele traga uma real transformação na vida dessas mulheres, sabe? Porque acho que a gente vive muito num mundo de informação, mas a gente não para pegar essa informação e utilizar ela para uma transformação na nossa vida, que isso é o mais relevante de todos. É o mais relevante de tudo, né? Tá bom, meninas? Então é isso. Acho que não sei se tem mais alguém aí ou se não querem falar. Mas foi um prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez. Foi muito bom compartilhar aí com vocês mais um pouco da minha experiência com o planejamento cíclico, com a produtividade cíclica, né? Esse processo de avaliar o ciclo é algo contínuo e constante. Então a minha proposta é que vocês façam isso sempre na fase menstrual ali, para uma avaliação mais intuitiva. E, né, entre a menstrual e pré-ovulatória você já pode também fazer uma avaliação mais quantitativa, digamos assim, né? Então é isso, meninas. Obrigada por quem passou por aqui, obrigada por quem esteve aqui, obrigada por quem está assistindo depois. E vai ser um prazer continuar aqui compartilhando com vocês a minha experiência e conhecendo também da experiência de vocês, tá bom? Beijo enorme pra vocês. Tchau, tchau.